O programa de hoje vai resgatar a história da Canção Nova. Na cidade de Queluz, interior paulista, está a Casa de Maria, local onde a vida em comunidade começou para Monsenhor Jonas Abib e outros 12 jovens. O local do chamado completa mais de 4 décadas como lugar de formação e manutenção do carisma Canção Nova. Para fazer memória e celebrar o presente, nossa equipe conversou com pessoas que preservam boas lembranças da primeira casa da comunidade. Vamos juntos conhecer um pouco mais dessa trajetória de fé. Seja bem-vindo! O repórter Canção Nova está no ar. O repórter Canção Nova celebra com você os 45 anos da fundação da Casa de Maria em Queluz, interior de São Paulo. Esse belo recanto mariano preserva a história do início da Canção Nova, local onde Monsenhor Jonas Abib fez o primeiro chamado aos jovens para viver em comunidade. Vamos conhecer a casa, histórias e a importância de Maria para a Canção Nova em tudo o que conhecemos, no Brasil e também pelo mundo. A comunidade Canção Nova está espalhada por diversas partes do país e também do mundo. A sede fica na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Lá está o sistema de comunicação, o rincão, o centro de evangelização e o santuário Pai das Misericórdias. Mas toda essa história teve início na pequena cidade de Queluz, 34 quilômetros de distância de Cachoeira Paulista. Foi aqui, na Casa de Maria, que tudo começou. Esta é a primeira edificação da comunidade. Lá dentro, Monsenhor Jonas se levantou e fez o chamado para que os jovens aceitassem viver durante um ano a sua vida. Foi aqui onde tudo começou. Monsenhor Jonas, ele fala que esse é o nosso nome, Canção Nova, Casa de Maria. Primeiro é uma questão de ser, nós somos da linhagem de Nossa Senhora. Depois, o Monsenhor Jonas fala de uma presença constante. Ela passeia entre nós, ela caminha entre nós. O Padre Jonas, ele tem inúmeras profecias cumpridas. Você imagina na época fazer aquela Casa de Maria, é como fazer o centro de evangelização hoje. Não tinha na diocese uma casa de retiro. Os encontros é feito em Aparecida, no Seminário Bom Jesus, não tinha cursilhos, tudo. E aí você veja bem, o Padre Jonas tem essa ideia, porque está vindo de Areias, é um ciclo, né? Areias 75, 76, aí começa a chover muito lá, atolar os carros, ele fala, tem que fazer uma casa de retiro. E ele começa a ter essa ideia da Casa de Maria em Queluz. O Héctor e o Luzia estavam lá, já vão lá, ganham o terreno do Marinho Fabre, que da Dedé, e começa com a construção da casa. E mal a casa estava já com as paredes, não havia assim nada que nós pudéssemos dizer, nossa, ela está propícia para um encontro, um retiro, porque tinha acabado de colocar as telhas, né? O Padre Jonas disse, mas nós vamos ter aqui o nosso primeiro encontro. Né? Eu estava presente, uma outra pessoa coordenou, a Dedé do Marinho, a Lena, eu me lembro que estava também. São pessoas importantes para nós da cidade de Queluz. E foi assim, esplendoroso, porque a casa semi-coberta, mas a unção do Espírito aconteceu. Lá se vão 45 anos de fundação de uma comunidade que entregou a Maria a intercessão pelo novo que se construía. E aí constrói essa casa naquela época. O povo não entendia muito como é que ia ser, como é que é, e o padre vai. Tanto é que o tesoureiro renunciou, o seu Paulo Areco, falecido de Lorena, pai da Fátima Maria, gente boa demais, Maria Dona Bebel, tá santa. Ele falou, esse padre é louco, não tem dinheiro. Ele renunciou, depois saindo do quarto. Mas a obra não parou e a casa ficou pronta.
Então tem a mão de muita gente guerreira que trabalhou naquela casa ali para construir aquela casa. É a Casa de Maria que ela forma os jovens. Porque a Virgem Maria, ela foi chamada na adolescência, né? Ela era uma jovenzinha. E por isso que dos seus lábios saiu o cântico Magnífica. Então, na verdade, a Casa de Maria é um Magnífica. Porque ali nós aprendemos a dar o nosso sim a Deus, como a Virgem Maria deu. Muitas são as histórias que estas paredes guardam. Muitas são as curas. E tudo começa bem na entrada, logo ao passarmos pelo portão. A história da Casa de Maria começa nesse espaço aqui. E ele está muito bem colocado, porque assim que a gente passa pelo portão, a gente já se depara com Nossa Senhora. O que esse espaço, o que esse local aqui representa para a Casa de Maria? A Casa de Maria começou aqui, porque em 76, até a plaquinha está lá, escrita no pé de Nossa Senhora das Graças, porque em 76 o padre Jonas ainda fazia os encontros aqui em Areias, e Eto, Haroldo e Lena falaram para o padre Jonas que não dava mais conta de ir para lá, porque a energia era pouca, água insuficiente, quando os carros iam para lá, atolava por causa da lama, e ficou insustentável continuar retiro em Areias. E o Eto chegou para o padre Jonas se ele não pensou em fazer uma casa de retiro, de encontros em Queluz. O padre Jonas disse que não. Aí o Eto falou assim, e se a gente ganhar o terreno? O padre Jonas, eu posso pensar. E aí quando o Eto trouxe, o padre Jonas junto com a Dedé, que doou o terreno, e apresentaram em primeiro lugar esse terreno daqui. E aí o padre Jonas, como ele tem o costume de tanto amor a Nossa Senhora e sabia que Maria passa à frente de tudo, ele trouxe a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, por isso tem mais Nossa Senhora das Graças, e ele jogou no primeiro terreno que foi apresentado, ele soltou bem ali, e ele já tinha a certeza no coração que Nossa Senhora ia dar esse terreno para a Canção Nova. E justamente, deu esse terreno para a Canção Nova. Para quem entra pela garagem, se depara com a capelinha. O acesso é por dentro da casa. Neste local, construído tempos depois das primeiras obras, a comunidade ganhou forma. Foi onde o Espírito Santo agiu. Padre, essa capela não é a primeira da Casa de Maria, mas tem um significado e uma importância muito grande para toda a constituição da comunidade. Sim, porque na medida que foi construindo lá em cima, depois construiu essa parte aqui de baixo. O padre Jonas, nas missas pela manhã, passava o manhã todo aqui rezando missa, porque aqui foi surgindo os fundamentos, os princípios da Canção Nova. E em 1980, o padre Paulinho Figueiredo, que faleceu, que era membro da comunidade, em um momento de oração aqui na capela, ele exclamou, Canção Nova, comunidade de amor e adoração. E aí a gente tem um documento que o padre Jonas escreveu com a Canção Nova, comunidade de amor e adoração. Mas aqui, é aqui que aconteceu o princípio da reconciliação, porque quando o padre Jonas estava celebrando, sentia que o povo estava sem perdoar o outro, aí ele parava a missa, e esse povo tinha que se reconciliar para ele retomar a celebração. E às vezes passava a manhã inteira aqui na celebração eucarística. Às vezes eles vinham para cá porque não tinha alimento, não tinha café, não tinha comida. Eles vinham para cá rezar. E aí, quando eles saíam da capela, a providência estava lá na cozinha. E a Canção Nova ela é mariana. Aqui nasceu o nosso ser carismático, porque a Canção Nova nasceu da renovação. Aqui essa imagem de Nossa Senhora. E aqui é engraçado que é um coxo, né? Aí perguntaram assim, onde vamos colocar Nossa Senhora? O Eto apresentou o coxo e aí talharam e está até hoje aqui, desde o início, esse coxo. E lá na Capela Grande também temos Nossa Senhora de Fátima lá dentro de um coxo. E é a marca da Canção Nova. A marca de quê? Da simplicidade da Virgem Maria, da simplicidade do carisma. Ali também foi momentos de muita reconciliação, de muitas lágrimas entre nós, membros da comunidade. Todos cabiam ali naquela capelinha. Até mesmo quando
vieram outros que ficava mais apertado, não tinha Covid, essas coisas, nós ficávamos ali. Ali havia orações de cura interior, de cura e libertação, como eu falei, de reconciliação, de súplica a Deus, a divina providência. A existência da casa se confunde com a existência de muitas vidas e almas que se viam por vezes sem sentido de existir. Existiam sem se reconhecerem, sem saber que caminho seguir. A Verinha, há 34 anos na comunidade, viu o início de tudo e entendeu que com Maria a verdadeira relação é de mãe com seus filhos. Tem 3 documentos onde ele fala dessa presença de Nossa Senhora na Canção Nova. Num dos documentos, intitulado Maria na Canção Nova, ele fala que foi ela quem tudo fez. Depois ele vai dizer que Maria, ela é por excelência a formadora da Canção Nova. Ele nos ensina que mais do que ter uma relação devocional, nós precisamos ter com ela uma relação filial. Quem reconheceu esse chamado tempos depois foi o Rick, mineiro de Itumirim. Hoje sua casa é a Casa de Maria. E aqui, seu local preferido é justamente onde está a medalha de Nossa Senhora das Graças. Então aqui é o lugar onde você busca energia e renova sua fé. É bem aqui, bem neste lugar aqui que tudo se renova, que tudo se faz novo mesmo. Eu costumo sentar aqui nesse cantinho, aqui nesse banco e olhar, né, e rezar, principalmente à noite, que é um momento que está mais silêncio a casa. Mas essa casa ficou estranha a ele, por isso precisou se afastar. Mas logo entendeu que era aqui o seu lugar. A Bíblia traz a história do filho pródigo, que quem nunca teve dentro de casa as suas nuances, as suas dúvidas de querer sair, de querer voltar, mas é para a casa da mãe que a gente sempre corre, né? Para o colo da mãe. E isso aconteceu com o Henrique. Sua experiência, então, com a comunidade Canção Nova foi em que ano? A minha experiência foi em 2014, quando eu conheci a primeira vez a comunidade no aprofundamento de Jovens Sarados. Eu entrei em 2019, em Lavrinhas, 2019, fiz todo o processo do pré-discipulado, que é um tempo no qual nós tocamos nossa cura interior e tudo mais. Vim para Queluz, morei aqui durante o ano também em 2020, e em setembro, dia 9 de setembro de 2020, eu tomei o discernimento de querer sair da comunidade. E eu, de fato, saí da comunidade, fiquei 5 meses fora, né? Mas chegou um momento que eu percebi que faltava algo, sabe? Aquele algo que me fez sair de casa da primeira vez. Que era a vida comunitária, que é o ser Canção Nova, que tinha dentro de mim, que não podia se calar. É aí que a mãe te acolhe, então, novamente. E aí eu descobri que na casa de Maria não tem aborto, né? Porque aqui é a casa onde os filhos de Deus são gerados. E eu tive a graça, com o conselho, com a comunidade, mas também com o impulso do carisma que eu vejo que tem em mim, de voltar para a comunidade, de voltar a corresponder. E aí fiz todo o processo de novo. Há quem acredite que o chamado se dá apenas uma vez, desde a concepção do ser. O que na realidade se repete, e precisa mesmo se repetir, é o sim, a aceitação ao caminho. Você acredita que foi chamado 2 vezes ou, na verdade, o grande chamado se deu agora? E é quando você entendeu o que Deus queria para você? Eu vejo que eu precisei sair para voltar. Na história da Canção Nova, conta-se que o Padre Jonas fez chamado 2 vezes, né? A primeira vez, levantaram algumas pessoas, ele mandou se sentar, e depois ele fez novamente chamado, né? Eu sou desses que se levantaram na segunda vez, que eu ouvi o chamado, eu estava na sala, estive aqui, e até mesmo me levantei no impulso, sem entender. Mas na segunda vez que eu levantei, que essa vez eu vim para a comunidade, é para sempre, assim como a Luzia, né? O sim amadurecido se torna assim para a vida inteira. Interessante, é um sim entusiasmado. Passo por muitas tribulações, né? Dentro da comunidade, fora da comunidade. Já não sou criança, me pesa a idade, me pesa no físico, mas é um sim entusiasmado. Eu estou aqui gravando entusiasmada, eu não estou gravando por obrigação, porque eu tenho que fazer. Não, eu faço com alegria. Essa graça, o Senhor não deu apenas para aquela Luzia,
que deu lá em 77 o seu sim e permanece. E eu peço a graça de continuar permanecendo assim. Porque o Evangelho é a alegria da salvação, né? Mas para todas as pessoas que aqui chegam, eu faço mesmo com muito entusiasmo. Tem um autor sobre a vida consagrada, o padre Amedeo Centini, e ele diz num dos seus livros que toda vocação ela é matutina. A cada manhã Deus nos chama novamente. Então, a cada manhã nós precisamos renovar a nossa entrega. Um sim diário significa que não podemos parar. E foi com esse pedido que Padre Jonas deu continuidade a essa profecia: não parar. É como se a subida dessas escadas continuassem até o céu. E são nas pausas que refletimos e nos fortalecemos. É difícil falar de um cantinho da casa especial, mas o terceiro degrau de baixo para cima da escada, à esquerda, quem sobe, terceiro degrau, eu compus a música Não Dá Mais Para Voltar. Não quero só dizer amém, compus na capela redonda, grande. Amor em mim, compus na sala de palestra. A fonte, porque você tem medo lá diante do Santíssimo, chorando lá. Mas eu gostava muito de sentar ali para olhar as montanhas. Aqui é o Santuário do Carisma. Aqui, quem é Canção Nova, de certo modo, tem que passar por aqui. A maior parte da comunidade passou por essa casa. O interessante é que Nossa Senhora, não visivelmente pelos nossos olhos, mas você sente a presença da Virgem Maria como mãe, aquela que cuida, aquela que ajuda na formação. Se não fosse essa casa, se não fosse a providência conduzindo, não sei se o Padre Jonas faria o chamado. Chamou porque tinha essa casa. E no próximo bloco, histórias de quem viveu e ainda vive na Casa de Maria. É daqui a pouco, não saia daí. A Casa de Maria preserva a sala do chamado, onde os primeiros missionários disseram sim a Deus. Deste local, a espiritualidade da comunidade emana para todas as casas de missão em diferentes partes do mundo. O sentido da atitude do Monsenhor Jonas Abib permanece na casa para acolher os novos e cada vez mais filhos. E a manutenção do amor e devoção a Maria motiva esse cuidado. Aqui a voz de Deus pode ser ouvida no toque do sino, no vento que sopra, no contemplar e no orar. Mas a voz de Deus neste local também pôde ser ouvida pelo som das palavras do sacerdote salesiano Jonas. Perguntou quem que queria dar um ano da vida para fazer aquilo que ele fazia, né, com a gente, né? E foi interessante esse momento, né, que ele falou e eu não conseguia entender o que era. Na verdade, aquilo lá parece que causou um impacto em mim, que eu não conseguia entender nem a voz dele, nem as palavras. Várias pessoas levantaram, aí eu olhei e falei assim, realmente a Luzia já tinha levantado na primeira vez, ela também ficou sentada. E na segunda ela já levantou. Então, mas eu fiquei assim naquela dúvida, assim, o que eu faço agora? Se eu não conseguir entender, como que eu vou levantar e assumir uma coisa que eu não consegui entender? Né? Então, passou. Eu tive a graça de permanecer até hoje. Então, a casa fala de chamado, de formação, de discipulado, fala de
homens novos para o mundo novo, porque na medida que somos evangelizados, curados pela força do Espírito Santo, nós somos instrumentos de uma nova sociedade. Eu gosto mais do que ele falou realmente. Quem quer deixar pai, mãe, estudos, namoro, casa, família, para evangelizar comigo. Basicamente foi isso que ele falou. Era para deixar, como fosse um ano. E aí começou a comunidade, né, naquela época. Então imagina, deixando os salesianos, começando a vida comunitária. Não foi fácil os começos, mas ali foi experiências maravilhosas, né? Experiências maravilhosas. E eu vejo ali o Luiz Paulo, ele tinha uma horta muito boa, criava frango, criava coelhos. Então tinha pessoas muito boas que, às vezes a gente ia para a capela e não tinha o que almoçar. A gente saía da capela, estava lá, às vezes pronto, uma panelona em cima do fogão, o que estava faltando. Uma experiência muito linda que a gente viveu ali. E foi na providência de Deus e de quem acreditou. O Hélio, ao olhar para a casa, 45 anos depois, se emociona. Lembra das dificuldades da construção e sabe que cada doação feita fez parte da transformação da sua vida. Qual é a sensação do senhor olhando hoje para essa casa, toda a história, tudo que o senhor passou, o que o senhor sente, o que o senhor lembra aqui? Dá uma sensação muito gostosa, viu? Muito gostosa mesmo, saber que era um simples campo, tudo assim, né? Um local assim, todo barroado, tudo. Não dava para entender que podia acontecer uma obra tão grande como essa. Muitas foram as orações e os agradecimentos do seu Hélio neste local de oração. Mas esta história ele conta em sua casa, onde guarda lembranças e verdadeiras relíquias da Canção Nova e do Padre Jonas Habib. Eu realmente tenho uma foto com o Padre Jonas, tenho foto com ele, tenho aquelas fitas cassete antigas, né? Que é das palestras dele, que ele fazia. Eu já tentei arrumar um aparelho para conseguir tocar a fita, mas não tem mais. Mas a fita eu vou guardar comigo até onde der. Nascido em Queluz, como muitos, o jovem Hélio foi buscar oportunidades na Grande São Paulo. Mas desde a juventude, conhecia o movimento que começava a surgir. Com a vida financeira melhorando, seu retorno a Deus se deu na doação a algo que ninguém acreditava ser possível. Não dava não, de jeito nenhum. A gente não podia nem imaginar. Não tinha nem como. É diferente. A emoção que a gente tem de chegar ali é um território realmente é diferenciado. Eu vinha de São Paulo trazer dinheiro para a mãe, né, para minha mãe, e estava esse movimento do início da construção da Casa de Maria, né? Eu já tinha participado de encontros que o senhor fazia nos cinemas, nas quadras. Eu ajudava com dinheiro. Eu colaborava na compra de materiais, né? Eles faziam a campanha e a gente vai ajudando assim, né? Com toda essa entrega, seu Hélio viu sua vida ser transformada. Sócio desde o começo, ele é testemunho vivo e ativo dos milagres dessa obra. O que me marcou muito, assim, que me cativou bastante assim, na época, foi o Padre Jonas. Ele fazia tudo. Ele abraçava a casa, ele era tudo que ele fazia. E ele, na hora do almoço, muitas vezes ele via comendo em pé, assim, um pratinho, que não dava tempo para eles, né? O pessoal querendo abraçar ele, querendo aquele carinho com ele. E ele era toda, né, com aquela energia toda, né? E ele, então o que me marcava muito era o jeito dele. O que me cativou muito foi o jeito dele. Muita gente perdeu a carteirinha, né? Aconteceu de perder, mas eu converso com muitos antigos, falo, nossa, a minha não sei onde foi parar, tal. E eu, por graça de Deus, eu consegui guardar a minha. E eu tenho comigo com muito carinho, cara. Eu colaboro com a Canção Nova desde o início e vou até onde Deus, né, me permitir, colaborando com a Canção Nova. A Canção Nova me ensinou, né, a vida na igreja, o que é a igreja, a Bíblia. Eu não tinha contato com a palavra de Deus. Eu não ligava a Bíblia em casa, não. E eu passei a conhecer a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus através da Canção Nova, através do Padre Jonas, entendeu? Voltando lá para dentro, encontramos uma sala reformada, que mantém seu formato original. As janelas estão maiores, o tom azulado indica que aqui é o caminho para o céu. E para lembrar a nossa humanidade, alguns móveis são mantidos, como a cadeira de madeira, simples, sem luxo, e com uma história que nenhuma outra pode contar.
Manter essa história viva é saber viver a própria história, mas muito mais do que apenas relembrá-la. Falar da Casa de Maria é falar do hoje, porque ela é uma provocação. Quem vai na Casa de Maria, em Queluz, né, com seus 45 anos, é impossível não sentir a presença de Deus ali. É impossível não sentir aroma do perfume de Cristo. Porque, realmente, eu digo para você, Nossa Senhora cuida daqueles que estão ali. Né? E não estou dizendo apenas daqueles que estão ali formando-se, mas aqueles que vão à Casa de Maria. E ela passa essa graça, né? A casa passa essa graça para a cidade também. A cidade foi abençoada, né? Aqueles que hoje acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Os momentos de oração, né? Que eu sempre gostei muito de oração de silêncio, né? E a gente teve aqui um encontro de silêncio. Parece que foram 3 dias de silêncio. Assim, apesar de jovem, ser meio agitado, né? A gente brincava muito, ria muito, mas a gente levava a sério nossos momentos de silêncio. E era assim, bem profundo o momento de oração e de ouvir a voz de Deus, né? Tem que comemorar, sim. Tem que comemorar, tem que recordar, lembrar tudo, voltar atrás no passado, porque a gente só consegue viver bem o nosso presente se a gente tiver raiz, né? E essa é a nossa raiz aqui. Então a gente tem que ter a lembrança de tudo. É o primeiro amor também, né? Que o Padre Jonas fala muito. A gente tem que estar presa naquele primeiro amor para que a gente não assim presa de ficar voltando ao passado, né? Mas assim para que aquilo dê frutos na gente, né? Para agora. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. As pessoas começam a esquecer dessas coisas, não valorizar, ela perde o sentido da vocação dela, acaba se perdendo, acaba ficando cheio de tantas ideias. Hoje é o mundo das ideias, muitos conceitos, muitas coisas, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma coisa para ensinar. Mas a gente tem que voltar na história, sabe? Voltar na história, relembrar essas coisas, relembrar esse sonho do Monsenhor Jonas, que ele sonhou aquela casa ali. E ali foi a inspiração, a primeira construção. Depois dali ele vai peitar uma rádio, uma TV, um centro de evangelização, tudo que você vê em Cachoeira Paulista, as frentes de missão. Ali foi a semente de tudo. A primeira casa da comunidade surgiu com uma capela redonda, que lembra o ventre de uma mãe, de onde muitos homens e mulheres novos são gerados. Assim como Rick, o Tito também está tendo a experiência de se sentir em casa, no colo da mãe, mesmo que não seja no da Dona Penha. Aqui eu me sinto, a palavra certa é essa acolhida, né? Aqui eu me sinto de fato abraçado pela mãe. Mesmo que eu não tenha minha mãe física aqui, mas eu tenho a presença da Virgem Maria. E essa presença linda de Nossa Senhora aqui, que quando falavam para mim que ela caminhava por essa casa, eu ficava um pouco assim, mas hoje eu posso tocar dessa forma concreta e dessa acolhida, desse cuidado de mãe, que é muito mais forte ainda do que a minha mãe biológica. Aos 30 anos, o Tito se vê mais maduro para lidar com os desafios que surgem todos os dias. Só que uma ligação afetiva com este local faz com que sua fé se renove e seu chamado seja aceito sempre, todos os dias. Nem sempre é muito fácil, né? Mas foi um grande desafio. Até hoje, o permanecer, a saudade da família, para mim é um grande desafio. Mas aí eu encontro um sentido, né? E eu faço também valer a minha entrega de vida. Então, eu coloco esse sentido daquilo que eu deixei, de tudo que eu deixei, seja família, seja amigos, paróquia, seja o meu trabalho, né? Para dar a minha vida para Deus. Então, hoje, estando aqui, longe dos meus, eu dou mais sentido e mais valor na minha vocação. 2 anos antes de eu vir morar aqui, eu conheci a casa.
E ela falou muito ao meu coração. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu me senti muito em casa. Eu não tinha nem entrado ainda na comunidade e eu me senti muito em casa diante de tudo aquilo que da realidade, da explicação, né, que foram me falando da casa, foram me falando dos lugares dentro da casa. Então isso foi ressoando dentro do meu coração. A distância física da mãe fica de lado quando ele se vê diante da Virgem Maria, quando aos seus pés se recolhe. É aqui que essa casa se torna sua também. Aqui foi falado logo que eu cheguei e ficou muito forte no meu coração que aqui é preciso não só ter uma devoção à Nossa Senhora, mas ter uma filiação com ela, né? E também permitir um diálogo com a Virgem Maria. Então sempre sento nesse cantinho aqui, ó, nesse redondinho aqui, e fico olhando e rezando, conversando, entregando a minha vida, a minha vocação aos cuidados da mãe. E quando eu sinto saudade dessa mãe de casa, eu sempre peço a ela para ela me acolher. Eu te peço, mãe, que a senhora sempre interceda por mim, para que eu seja fiel ao chamado de teu filho Jesus. A Fátima, e mesmo que anos atrás ela tenha dito não, hoje ela disse sim. Um sim que levará para sempre. O chamado dentro dela ficou ecoando até que a resposta tenha chegado. Aquele chamado ficou no meu coração durante esse tempo todo, né? E agora eu me vejo fazendo aquilo que ele fazia, que ele fez, que ele faz, né? No sentido assim de ter dentro de mim uma ânsia por ganhar almas, né? A minha vontade é de que as pessoas venham e conheçam essa alegria que eu descobri, né, na minha vida. O tempo de Deus é outro e eu sinto assim também que aquilo que eu senti lá no começo, né? Veio de uma força muito maior agora. Se a senhora ouvisse aquela pergunta de novo, a resposta hoje ia ser qual? Ai, sim. Sim, sem pensar. Vou deixar você descansar um pouquinho da tela, mas é já que retorno para te mostrar que 45 anos depois, o legado do Santuário do Carisma permanece vivo na missão Canção Nova. Até já! No coração de mãe sempre cabe mais um. A Casa de Maria é um dos legados de Monsenhor Jonas Abib, assim como homens e mulheres que assumiram a missão de ser Canção Nova. Alguns chegam depois de percorrer um longo caminho, outros respondem o chamado ainda muito jovens. Há 45 anos, a Casa de Maria é lar para muitas vocações. Aos 21 anos, a Luana ainda vive as dúvidas e inquietações da juventude. Mas há 1 ano e 5 meses, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida. Antes, acreditava que iria ter uma experiência diferente, vista nos desenhos e nos filmes. Eu escutei sobre a comunidade quando eu tinha 10 anos. Minha madrinha falou comigo que tinha um acampamento aqui, que ela vinha para os acampamentos de música, na Canção Nova. E aí eu não sabia, na minha cabeça de criança, assistindo o filme, eu achava que acampamento era que tinha fogueira, que tinha aquelas soldas assim para poder conversar e cantar. E ela dizia assim, Luana, como eu sempre fui de igreja, ela dizia assim, ó, lá tem música, tem jovens, tem oração. Eu falei, nossa, então eu quero conhecer essa Canção Nova, porque é tudo de bom, né? Depois, em 2016, foi quando eu conheci a frente de missão de Aracaju, da Canção Nova de lá, no acampamento dos Jovens Sarados. Nordeste. E aí, a partir daquele acampamento, eu fiz uma experiência ali
com os jovens, e ali foi quando eu me decidi a começar a participar dos Jovens Sarados, e ali Deus já dizia para mim, já intuía no meu coração, que Ele me levaria, que Ele me chamava uma vocação específica. Todos os dias ela se descobre, conhece sua vocação. A escolha do caminho deu novos rumos não somente a ela, também a outras vidas. Eu acredito muito nesse dom e acredito que quando Deus me constituiu, Ele já me constituiu com o dom. Então, por mais pequena que eu me sinta, nosso pai fundador, o Padre Jonas, também se sentia pequenininho diante do chamado de Deus para uma comunidade deste tamanho, mas ele arriscou e disse sim, e nessa mesma intenção eu também fui seguindo. Eu falei, eu me sinto pequena, Senhor, mas eu acredito que se o Senhor me chamou, o Senhor me capacita. Minha mãe, diferente de mim, ela me colocou na catequese e eu segui a vida, então ela não me acompanhava na igreja. Minha mãe começou a participar da igreja e ali nas missas depois de mim. Então, quando eu já estava crismada, que minha mãe começou a participar. E aí, quando eu senti o chamado, que eu falei assim, nossa, eu posso mandar minha carta para a Canção Nova e fazer um discernimento para ver se é isso. E eu sempre contei tudo para minha mãe, então eu não esperei começar o caminho para falar. Então, quando eu já estava ali, já com desejo, que eu senti o chamado, eu sentei com ela. Eu lembro como hoje falei com ela, e eu falei, meu Deus, minha mãe vai falar que eu sou uma louca. E, porque eu fazia faculdade, então eu imaginei que ela não ia falar, nossa, mas vai deixar tudo. E aí, quando eu falei com ela, mãe, eu vou mandar minha carta porque eu sinto isso no meu coração, que é um chamado especial que Deus me faz, é uma vocação. Não sei se é, mas eu quero me arriscar. Ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou assim, Lua, eu sempre te vi lá, eu acredito na sua vocação. Da juventude da Luana para a maturidade da Fatô, discernir é preciso e tomar decisões também, mesmo que elas venham em tempos que nem sempre compreendemos. Casei, fui morar fora daqui, da região, né? E passei minha vida toda assim, com o coração na Canção Nova e vivendo em outros lugares, né? Aí depois passou o tempo, né? Minha mãe e meu pai foram ficando doentes, né? O meu marido também foi ficando doente. Aí até que chegou no ponto, né, que eles foram falecendo, né, um após o outro, foram morrendo. E eu pensei, bom, vou voltar para minha família Canção Nova. E Deus tem o propósito para a vida da gente, assim, no determinado tempo, o tempo dele mesmo. Quase meio século depois do primeiro chamado, ela diz que os frutos começaram a ser colhidos agora. É como se fosse assim, a gente recebeu uma herança de Deus, né? E essa herança, a gente está usufruindo dela agora, né? Porque tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu participei, né, naquele tempo, está trazendo frutos, né, para mim agora. Entre tantos nomes que tiveram suas histórias marcadas pela passagem na casa de Maria, estão o de um casal unido sobre o manto da mãe, constituído no colo e sob a proteção da Virgem. E é assim mesmo, juntos, lado a lado, trocando olhares, sorrisos e companheirismo, que a Tânia e o Rubens contam suas experiências. Afinal, na Canção Nova, todos já sabem, esses dois não foram feitos para ficarem separados e longe um do outro. Lá eu vivi um ano maravilhoso, né? Porque assim, eu caminhava para o celibato e caminhava firme, né? Assim, vivi um relacionamento muito profundo com Jesus, mas muitas feridas na minha história, nem o relacionamento amoroso na minha família deu certo. E ali na casa de Maria não tem como. Você vai sendo revirado, remexido por Deus, por Nossa Senhora, ação do Espírito Santo. E eu fui sendo muito curada. Quando foi chegando mais no final do ano, eu e o Rubens, a gente viu uma amizade muito bonita. Muito legal. Porque eu olhei para ele e eu tinha muita dificuldade de me aproximar justamente do masculino, né? Por causa disso. E ele foi um que eu senti mais liberdade, que eu via muita pureza nele, muita tranquilidade. E a gente começou a viver essa amizade. Então a gente, mais ou menos em maio, né, desse ano seguinte, em 97, a gente começou a namorar, né? Depois noivamos, casamos, hoje temos 3 filhos, frutos, né, dessa graça, desse relacionamento. E eu sou muito grata a Deus, através da Casa de Maria em Queluz, por todo esse processo de cura na minha história. Casados há 23 anos, pais de 3 filhos, eles se veem em constante construção.
Esse entendimento só é possível pois desde a acolhida à casa de Maria perceberam que somos incompletos e que a totalidade só com Deus no coração. Mas é lembrar dos tempos antigos que a saudade chega rápido. Interessante, você fez a pergunta e já veio uma dor. É isso que eu posso descrever, uma dor muito grande. É como aquela criança que está bem aconchegada dentro do ventre da mãe e ela é ali alimentada pelo cordão umbilical, ali ela tem o carinho, ela chora, ela escuta a voz da mãe. Enfim, era um lugar maravilhoso, perfeito. Eu digo que eu tive 2 momentos muito fortes na minha vida. Primeiro foi meu encontro pessoal com Jesus. O segundo foi ter vivenciado esse 1 ano de experiência na casa de Maria. E ter que deixar tudo aquilo foi muito difícil. O momento muito especial da minha vida que eu conheço, né, a casa de Maria, foi no ano de 96, quando eu entrei na comunidade, fui viver o noviciado, que é o primeiro ano que a gente passa inteirinho ali na casa de Maria, né? A primeira experiência em viver com os irmãos em comunidade foi ali na casa de Maria. Quando eu cheguei, eles fizeram uma festa para me acolher, né? Lembro o Rubens com o saxofone lá tocando e o pessoal celebrando. A turma do ano anterior ficou para receber a turma desse próximo ano, né? Me senti muito acolhida por Nossa Senhora. Consagrar a Virgem Maria tudo e todos se tornou mais que uma prática. Maria é o refúgio. É por ela que podemos ser aquilo que realmente somos. É mais do que um lugar. Aquele foi o primeiro lugar que teve um nome, Casa de Maria, mas cada um de nós vive essa experiência. Então eu tenho certeza, quando eu cheguei na casa de Maria, eu não tinha dúvida de que quem havia me trazido para a Canção Nova era ela. E nem fui eu que escolhi. Eu sinto assim que foi ela que escolheu, né? O grande legado daquela casa é a formação. Nossa Senhora, a gente tem ela como a pedagoga, a mestra, a mãe, aquela que educa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estaria naquela sala que hoje a gente chama a sala do chamado, né? Até estou vendo a sala direitinho, naquela simplicidade, com aquelas cadeiras. E se o padre fizesse novamente, eu estaria levantando a minha mão, porque aqui é meu lugar, aqui é meu lugar de repouso. E para manter a vida, a essência por todos os lados, encontramos frases, mensagens, palavras, gravadas na solidez das pedras, para que os corações possam se permitir reconhecer a que foram chamados. Construída por doações, muitos contam que se as paredes fossem desmanchadas, seria possível ver tijolos diferentes, uns dos outros em cores, tamanhos e materiais, assim como aqueles que se dedicam até hoje para a manutenção desse local sagrado. Às vezes a gente passa por dificuldades, por provações, né? Não temos tudo que queremos, às vezes, falta as coisas. Eu lembro que um dia acabou nossa pasta de dente. Aí acabou, fui no outro, não tinha outro, acabou todo mundo. Aí eu falei, o Padre Jonas tem, vamos lá. A gente era molecão, né? E fizemos uma fila. Primeiro foi assim, Padre, só tem pasta de arrumar um pouquinho? Eu falei, eu tenho. Quando ele pegou assim, o tubo e pôs na primeira, nós enfileiramos. Aí foi todo mundo. Ele pôs um pouquinho, a gente rindo, falando, saindo. E foi ali depois da janta. E à noite ele ia ser o celebrante da novena de São João Batista, que é o padroeiro lá. Que o ofertório veio realmente para o celebrante. Quando a gente olha, tinha um pão, um vinho e uma cesta com um embrulhado assim, de papel transparente. O que tinha? Sabonete, pasta de dente, tudo que a gente precisava. Então foram momentos fantásticos, né? Momentos lindos demais, que inesquecíveis. Eu vou lá, as paredes falam comigo. É como se eu entrasse no túnel do tempo. E ninguém vai tirar isso do meu coração. Mesmo que eu seja proibido de ir lá, que eu fosse proibido de ir lá, a Casa de Maria tem um lugar no meu coração que ninguém ocupa. A Casa de Maria, nós a chamamos um embrião. Na Casa de Maria que os filhos Canção Nova são gerados. Não só naquela sala, mas a capela
para nós é muito especial. O Eto e um senhor de Queluz procuraram, porque nós éramos tão pobres que nós não tínhamos dinheiro para comprar um altar. Então foi feito no toco, hoje está lá. Então nós trouxemos aquele toco, né, que era o nosso sacrário, para o centro da capela. Mas no centro da capela, quando nós estávamos construindo, o Eto fez um buraco e colocou ali as pedras da vesícula do Padre Jonas. Então, isso para nós é fundamental no sentido de que ali naquele lugar estava plantado as consequências de toda uma vida doada. Nós tínhamos no coração essa certeza que essa casa ia ser não só uma casa para encontros e retiros, mas de formação. Eu aproveito agora, né, para até dizer àqueles jovens que nos acompanham de alguma forma, se sintam atraídos para uma vocação à Canção Nova. E é ali na Casa de Maria, esses 45 anos, que nos fala de todos aqueles que passaram por aquela casa. Se podemos falar em legado, podemos dizer que a casa marca também o início do trabalho de evangelização pelos meios de comunicação. Foi lá que Padre Jonas ganhou um gravador de rolo e começou a gravar os primeiros programas de rádio. Gravadas em fitas, suas pregações eram vendidas para ajudar na obra. O Santuário do Carisma marca os momentos fundantes do Carisma Canção Nova. Eu acho que é fazer memória, né? Fazer memória é muito mais que se lembrar com o saudosismo, é você ver o que os primeiros viveram e trazer para aqui, para agora. Eu acho que entrar naquela casa, você vai entrar num turno do tempo, assim, pensar, puxa, aqui começou a Canção Nova. Queluz é um marco, dali para frente, tudo vai começar, o sistema Canção Nova, tudo vai nascer dali, da Casa de Maria de Queluz. Olha, eu gosto da Casa de Maria, principalmente quando eu chego lá, eu subo o morro, a caixa d'água. E interessante, eu gosto de caminhar para ver as árvores, porque muitas árvores foram plantadas ali na Casa de Maria. E contemplar o Rio Paraíba do Sul, a Serra, ali é um lugar para mim muito especial. Eu falo para as pessoas, vocês precisam ir na Casa de Maria, porque eu me renovo ali. Eu chego, basta chegar ali na garagem, que é tão simples, e já entrar no refeitório, o pessoal ali trabalhando, fazendo a refeição, fazendo a comida, né? O jeito com que é aquele refeitório, depois a sala do convívio, né? Aquela escada que me lembra muitos acontecimentos. A gente passa agora na parte mais alta aqui da Casa de Maria, e um recanto muito especial também. É mais recente, dedicado a São José. Sim. E aqui o Padre Jonas diz para receber a Canção Nova como sua esposa. É a Casa de Maria, mas também tem a sua devoção a São José, que é importante. O interessante é que quando o Padre Jonas escreve nos nossos documentos, não tem mais receber a Canção Nova como esposa. O que é que o anjo falou para São José? Não temas receber Maria como tua esposa. E por isso que a Canção Nova tem essa devoção a São José, porque aonde está a mãe de Jesus, está o pai adotivo de Jesus. Não tem como separar isso. E esse lugar foi feito para a contemplação, para a oração. E aqui faz com que a gente veja essa vista maravilhosa, e aqui vê a casa de cima também. Mas aqui é um lugar que você estiver sozinho para rezar, você vem aqui e reza. Muita gente faz experiência nesse cantinho aqui de São José. Aqui o senhor se sente de fato em casa, como se o senhor estivesse próximo dos pais, próximo da família,
Maria o acolheu também, padre, como parte, e quando o senhor olha para toda essa grandeza, o senhor se sente, estou em casa. Eu fiz experiência em 2000, quando eu fiz noviciado, hoje discipulado. Fiz a experiência de ser formado, de ser curado, de ser transformado. Vim para cá para ser mestre, mas eu digo, eu ganho mais do que os discípulos. Porque desses 3 anos que eu estou aqui, que vão completar 3 anos, eu saio daqui um homem diferente, um padre diferente. Eu sou um padre diferente porque Maria, pelas mãos de Maria, o Senhor realiza obras grandiosas na minha vida. Aqui eu ainda estou sendo curado, aqui eu estou sendo formado, aqui eu estou aprendendo a ser canção nova. Tenho 23 anos de canção nova, mas ainda estou aprendendo a ser canção nova e quem é que me forma? A Virgem Maria estando nessa casa. Quando eu sair daqui, porque eu não sei quando é que eu vou sair daqui, eu quero aproveitar tudo para sair daqui um homem diferente, um homem mais de Deus, um homem mais canção nova, um homem mais do carisma. Essa casa aqui eu amo de paixão, me sinto em casa. Realmente eu não... Se a canção nova, o conselho fala assim, Padre Rinaldo, chegou o seu tempo, eu digo, foi o tempo de Deus na minha vida, eu posso sair daqui tranquilamente. Mas se falar, continua, eu estou entendendo que é tempo de Deus ainda na minha vida. Por isso a casa fala muito, não tem como estar nessa casa e não fazer experiência com Deus, em primeiro lugar, e com a Virgem Maria. A primeira vez que nós viemos aqui estava chovendo, mas eu senti que era o local. Coloquei a medalhinha e viemos uma semana depois e estava um dia limpo e eu vi a beleza que é esse local que Deus tinha escolhido. Com as palavras do Monsenhor Jonas Abib sobre a Casa de Maria, chegamos ao fim do Repórter Canção Nova de hoje. Desejamos parabéns e pedimos a Maria que continue a abençoar este lugar. Eu fico por aqui, te espero no próximo programa. Até semana que vem. Tchau!